Estamos na era do fim do argumento. Ou seja, as pessoas não dão mais importância para o argumento, as pessoas dão menos importância para a bobagem que se fala, porque isso é a grande maioria de comportamento de uma rede que a gente chama de rede social, mas que de social não tem nada. É uma rede digital, onde predomina a mentira, onde predomina fake news, onde predomina a maldade. O cidadão que não tem coragem de olhar na tua cara e dizer o que ele pensa de você, ele se tranca no quarto dele, pega um celular e achincalha a sua vida, da sua família, mente o tempo inteiro. É isso que acontece com esses candidatos, que de repente fazem milagre, 1,5 milhão de votos, 2 milhões de votos, 3 milhões de votos, ou seja, esses caras não têm 2 minutos de argumento para discutir um problema social, não tem 3 minutos para discutir um problema econômico. Então, eu acho que o trabalho que o Boulos tem que fazer é não dar importância para um cidadão daquele tipo. Não tem nem que fazer pergunta para ele, nem responder pergunta. Sabe? Deixa ele falar o que ele quiser. Senão fica 1 hora de um debate que se resume numa musiquinha feita no fim. Não tem os debates. Palhaçada. Os debates estão ficando deteriorados porque deteriorados estão os candidatos. Presidente, eu preciso mas eu acho o seguinte, eu sou um cara que eu digo todo dia o seguinte, em todo debate que eu falo com a juventude, Barbeiro, eu tenho dito o seguinte, olha, você que é jovem, e muitas vezes você é jovem, você é mais radical, você é mais exigente, então você começa a dizer, nenhum político presta, todo mundo é ladrão, sabe? O que eu tenho dito para a juventude? Quando você não estiver acreditando mais em ninguém, ainda assim, não desista da política, entre na política. Porque o político honesto que você deseja está dentro de você. Então não se esconda, não se omita. Olha, presidente, vá à luta para que a gente possa permitir que a política se torne uma coisa importante. Um trecho da entrevista do presidente Lula hoje, e ele tocou nesse assunto, ele nem citou o nome do Pablo Marçal, mas ele falou, tem que ignorar, não tem que responder nada, não tem que perguntar nada. E aí ele fala para o Boulos tomar essa ação, no entanto, a eleição, né, a concorrência segue e Pablo Marçal tem subido nas pesquisas de intenção de voto. A dica aí de Lula é uma boa dica para Boulos, Sakamoto, você que está acompanhando tão de perto também as eleições municipais? Então, para Boulos, sim. Para o Nunes, não. Vamos dividir as coisas. Eu acho que o ponto é o seguinte, esse tipo de atuação, que é a atuação de você... Primeiro que é o seguinte, o Marçal foi para o debate para tentar enervar as pessoas. Ele tinha tentado, na sabatina com o UOL, em outras ações, primeiro enervar e tentar tirar a Tabata Amaral do sério. E aí ele tomou uma chulapada, tipo no debate da Band, que a Tabata se vingou dele em cadeia nacional, mostrando o quê? Que o Pablo Marçal foi já condenado por furto qualificado. E aí ele tenta falar, não fui condenado. Ele foi condenado. A sentença, a pena foi prescrita, mas ele foi condenado por roubo, né, ladrão. Então, o que acontece? A Tabata jogou isso e ele ficou assustado até que ele saiu do sério e xingou todo mundo. Nesse episódio, né, os debates são episódios de uma mesma história, ele tentou tirar o Boulos do sério. Né? E aí ele trouxe uma carteira de trabalho e gerou toda uma discussão, porque é o seguinte, as candidaturas são proibidas, né? É combinado no início das candidaturas que ninguém pode levar nenhum objeto, não pode levar um objeto, não pode levar folha de papel, não pode levar cartaz, não pode levar nada para a bancada lá, é só o gogó e nada mais. Pode levar uma folha com números para se informar, mas não pode levar nada para mostrar. E o Pablo Marçal fez isso, que levou até gente da campanha, dos adversários do Boulos, de outras campanhas, a chegar e falar, o Boulos tem razão, não pode isso, né? E aí o debate do Estadão deixou isso acontecer. E aí o que acontece? O Boulos realmente caiu na do Marçal, ele deu um tapa na carteira de trabalho do Marçal, que o Marçal ficou lá sentado lá do Boulos, mexendo na cara do Boulos com isso. E aí o que acontece? O Boulos chegou e deu um tapa na carteira. Né? A estratégia, eu até conversei com pessoas da campanha do Boulos, a estratégia do Boulos antes estava dando mais ou menos certo, Fabíola. Qual que era a estratégia do Boulos nesse sentido? Ele ficou repetidas lá no embate direto com o Marçal, ao invés dele chegar e o Marçal fazia o quê? Fazia perguntinha curta,
E aí o Boulos respondia de forma curta e jogava pergunta curta também. E aí o Marçal fazia isso de novo. Por quê? Porque o Marçal queria ficar com um monte de tempo no final. É isso que a campanha do Boulos percebeu, que o Marçal queria ficar com um bloco de tempo no final. Para quê? Para bater no Boulos, para fazer um videozinho de recorte nas redes sociais, a fim de para lacrar em cima depois, com a carteira, com tudo isso mais. E aí o Boulos percebeu e não deixou. E aquilo ficou uma coisa, parecia um bate-boca para quem estava vendo, mas era, na verdade, o Boulos não deixando que o Pablo Marçal ficasse com essa quantidade de tempo. Ele agiu direitinho. O que aconteceu, Pablo Marçal? Ele, para não perder o recorte, tirou a carteira e falou encher o saco do Boulos, acreditando que o Boulos faria o que acabou fazendo, que é o quê? Saindo do sério. E aí o Marçal teve o recorte está circulando, e aí ele lacrou em cima do Boulos. A dica do Lula é correta. Por quê? Não só o Lula, mas uma série de estrategistas digitais, eles falam o quê? Não adianta você ficar respondendo provocação. Você pode até responder provocação de uma forma simples, falar, ó, é mentira que eu não trabalho, tá aqui meu currículo, não sei lá, segue o jogo, né? O que acontece é que quando alguém faz uma provocação e joga, né, esse milho, tem muita gente que vai bicar. E o Boulos bicou o milho do Marçal, né? O Boulos caiu na armadilha do Marçal e não deveria. O que acontece é que, se ele, na verdade, ignorasse, é difícil, demanda um sangue frio que é difícil a gente pedir das outras pessoas, mas demanda um sangue frio de você ignorar a pessoa e deixar ela fazendo a macaquice sozinha, que vai aparecer no vídeo, no recorte, que ele tá fazendo uma macaquice sozinha e nem vai poder utilizar. É difícil, ou seja, no meio digital, você tem que pautar, você não pode ser pautado. Se você for pautado, você repete o outro. Tanto é que o Lula teve o quê? O Lula não falou o nome do Marçal, exatamente para não trazer o Marçal para dentro do debate, né? Ele só falou de um comportamento. Agora, só para terminar, o Nunes já é um pouco complicado, porque o Boulos não tá. Por que o Marçal bate no Boulos? Para tirar voto do Boulos? Claro que não, o eleitor é praticamente diferente, né? Tem um eleitor mais ou menos igual, que está em disputa, do meio, do centro, tudo isso mais, mas basicamente o que o Marçal está tentando fazer? Está mostrando que ele é mais bolsonarista do que o Nunes. Ao bater no Boulos, Marçal mostra que ele é o bolsonarista e não o Nunes. Ele está querendo dizer que o Nunes é frouxo, que o Nunes não vai bater no Boulos. Quem vai enfrentar a esquerda é o Marçal. É por isso que ele está batendo no Boulos, é por isso que ele bateu na Tabata, que também está à esquerda no espectro político. Então ele bate no Boulos, não para reduzir voto do Boulos, mas para ganhar voto do Nunes. Por quê? Porque o Bolsonaro apoia o Nunes, né? A família Bolsonaro apoia o Nunes, só que o Marçal é que se coloca como o verdadeiro bolsonarista da eleição. E aí o Marçal cresce em cima de votos bolsonaristas, cresce em cima de votos do Nunes. Então, é o Nunes que vai ter que pensar o que fazer. A alternativa para o Nunes, aí eu termino falando isso, é o quê? É bater no Boulos e bater na Tabata? O Nunes está fazendo o contrário. O Nunes está indo para os debates e mantendo-se calmo, mantendo-se tranquilo, tentando se manter ao largo de tudo isso. Por quê? Porque ele sabe que, inclusive, o Boulos não é o Marçal. No segundo turno de debate, o Boulos vai ser duro, mas vai operar dentro das regras. Não é o Marçal que opera fora das regras, né? Então ele está tentando segurar até o segundo turno para impedir essa migração de votos do Bolsonaro, do bolsonarista para o Marçal, mas também sem tentar sair do prumo. Por quê? Porque também o Nunes não é um bom comunicador. O Nunes não é o Boulos, o Nunes não é a Tabata, o Nunes não é o Dateno, o Nunes não é o Marçal. Esses aí são bons comunicadores, o Nunes não. Então ele vai mantendo-se naquela, tentando torcer para que passe para o segundo turno, e aí no segundo turno o bolsonarismo cai inteiro de gravidade.